Olá, pessoal! Preparado para mais uma aula de construções rurais? Nós estamos falando de materiais de construção e hoje nós vamos falar de alguns materiais. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, primeiramente a gente vai começar pelos materiais metálicos. Lembrando que a gente é da Unimate de Alta Floresta e eu sou a professora Patrícia. Então, quais seriam essas propriedades dos materiais metálicos? Ele tem dureza, rigidez, que é ali quase a mesma coisa, resistência, então eu não vou conseguir quebrar ele muito facilmente, plasticidade, dutilidade. Então, esses que estão aqui negritados são suas propriedades mais importantes. Por exemplo, o que é essa dutilidade? Né? É quando eu consigo transformar um certo material em um fio. Né? Então, por exemplo, aqui os metais, eles podem desde fazer aqueles cabos, né? Aqueles fios de luz, por exemplo, tanto quanto fazer uma tampa de panela. Né? Então, a gente percebe ali a plasticidade dele e também a sua dutilidade, né? De se transformar em fio. E a condutibilidade, né? Tanto térmica e elétrica. Então, eles conduzem, né, a temperatura facilmente e também a eletricidade. E quais são os principais? Alumínio, cobre, zinco e ferro. Mas também tem outros, por exemplo, titânio, né, o manganês. Então, tem alguns outros. Como que se obtém eles? Retirado do minério em jazidas, céu aberto subterrâneo, a ferro ou a fogo por processos mecânicos e também metalurgia. Né? O metal puro é extraído do minério por um desses seguintes processos: a redução, a precipitação, química ou eletrólise. Eu não vou entrar aqui muito profundamente em cada um desses processos, porque vocês já estudaram com certeza. Então, se não lembra, entra lá no Google e pesquisa, tá bom? Então, os metais, em geral, não são empregados puros, mas fazendo parte de ligas. A liga é uma mistura de aspecto metálico e homogêneo de um ou mais metais entre si ou com outros elementos. Então, por exemplo, o aço, ele não é um elemento puro, ele tem uma mistura. E quais são os mais empregados? São os materiais ferrosos, né, que contém ali o ferro. Então, é o metal, tá, gente? Não mental, de maior utilização na construção civil. São atraídos pelo ímã, isto é, são magnéticos, e quando oxidados, eles formam a ferrugem, né, que é o óxido férrico lá com água. E eles são classificados de acordo com o teor de carbono. Então, ele pode ser o aço forjado ou doce, que tem ali uma porcentagem de 0,5%, né, ou menos, de teor de carbono, o aço, que é de meio a 1,7%, e o ferro fundido, né, tem uma porcentagem ali maior de teor de carbono. O aço para concreto armado. Então, vocês já viram ali que a diferença, né, das argamassas, né, e de alguns concretos é a presença ali do aço, né, que faz ali o concreto armado. Então, o aço protendido são trabalhados para suportar uma pré-tensão. E qual que é as vantagens disso? Reduz as tensões de tração, a incidência de fissuras, a quantidade de concreto e aço e facilita o emprego de pré-moldagem. E aí a gente vai falar um pouco desse concreto e o aço protendido. Vai ser bem rapidinho, tá, galera? Aqui tem uma musiquinha, mas se não estiver ouvindo também não vai fazer muita diferença, porque o importante é o que vocês vão ver, né? Essa estrutura toda aí. Aqui a gente vai falar mais para frente também de pilares e vigas, a diferença entre eles.
E aí, esse vídeo, ele está mostrando, né, na verdade, ele vai mostrar aqui a diferença entre a quantidade de vigas e pilares que se tem nesse formato comum e o concreto protendido. Que são essas fibras aqui, essa malha de aço protendido ali que vai fazer essa redução de vigas e pilares. É um vídeo bem rapidinho, só para ficar mais didático e vocês verem. Vocês viram que aqui as vigas, elas não aparecem mais aqui em cima? E os pilares também, a quantidade deles diminuíram. Então, aqui é só para mostrar didaticamente, né, a utilização dele também. Concreto armado, vocês viram, é aquele que tem aqui em cima, dentro dele, né, aquelas ferragens. E aqui vai mostrar as deformações que acontecem, que podem acontecer, e isso depende do vão livre, que eu também vou explicar para vocês mais para frente. E aqui falando de alguns metais não ferrosos, como por exemplo o alumínio, que ele é muito utilizado em fios e cabos elétricos, cobertura, revestimentos, quadrilhas, e uma das funções dele é substituir o cobre. Então, ele pode substituir em quase todas as aplicações. O que vai diferenciar a utilização do cobre ou do alumínio? É que ele não é fácil de ser soldado, né? Enquanto que o cobre ele é mais fácil. Só que ele é bem mais leve que o Pu, que é o símbolo aqui do cobre, tá bom? Na tabela periódica. Quanto mais puro o alumínio, maior resistência à corrosão e menor resistência mecânica. E o cobre aqui, como eu falei para vocês, então ele é duro, tenaz e maleável. Então, fundido com estanho, ele forma o bronze. Suas principais utilizações são nas instalações elétricas, como condutor, e nas tubulações, na instalação de água, esgoto, cobertura e forrações. O zinco, ele tem baixa resistência mecânica e a sua função é não estrutural. Até porque ele não tem muita resistência, né? Só que ele é bem barato. E aí entra a aplicação importante dele, que é a galvanização. Então, professora, o que é galvanização? Para quem não conhece, eu coloquei aqui um resuminho bem simplesinho, que é o processo de aplicação de uma camada protetora de zinco a uma superfície de aço ou ferro de modo a evitar a corrosão. Simples, faço assim. E é utilizado principalmente sob forma de chapas lisas ou onduladas para cobertura e revestimento em calhas, condutores, fluidos, óxido de zinco, né? Porque eles não oxidam, né? A presença do zinco ali evita a corrosão, a oxidação, etc. E aqui são alguns exemplos, né, do uso desses metais. Então, aqui, para concreto armado, né, temos essas ferragens aqui. Uma barra de aço com superfície nervurada, utilizada nas armaduras para concreto armado. E as estribos, que é o que vai envolver isso aqui, né? Então, é utilizado para dimensionar o tamanho da coluna. Os arames, utilizado para amarrar as estruturas da coluna e da sapata. Sapata também vou explicar para vocês mais para frente. As juntas de dilatação, então são como uma régua que separa as peças do piso, fazendo com que haja impacto entre elas no caso de ocorrer dilatação. Isso aqui são só alguns exemplos a mais aí de uso dos metais, tá bom, galera? Não precisa aí ficar muito focado com o que é cada coisa. Aqui um exemplo de um galpão todo utilizado, toda a sua estrutura feita com metais, né? Aqui um exemplo também. Poderíamos ter aqui
uma telha de metal também, só que aqui é de fibrocimento, se eu não me engano. Aqui um outro exemplo, com a utilização aqui de pilares com metais e alguns outros materiais também bastante utilizados como materiais de construção. São os plásticos, vidros, tintas, mas eu vou falar de uma forma bem rapidamente deles também. O PVC, polifluoreto de vinila, é o plástico que possui maior utilização na construção. Ele tem uma utilização principalmente em tubulações de água e esgoto, e as vantagens é que eles não sofrem ações corrosivas, né? Ele tem uma certa imunidade à ferrugem, diferente dos metais. Também tem facilidade de manuseio, né? Ele é mais leve, ele tem um valor menor, né? Baixo preço e economia de mão de obra. E a desvantagem é que tem pouca resistência aos choques e não utilizar abastecimento de água quente e gás, que ele também pode derreter, pode estourar essas coisas. O fiberglass, que seria isso? Então, eu vou falar bem rapidamente também, que é constituído por uma combinação de fibras de vidro com resina poliéster. Ele tem uma resistência superior às chapas de aço e as suas utilizações podem ser painéis de vedação, piscina e revestimento. Tá? Se vocês tiverem com mais dúvida aí, pergunta depois, ou também pode perguntar no Google, que o Google também responde bastante coisa, mas tem que saber filtrar, hein, galera? O acrílico, que também é um tipo de plástico, né, material plástico, só que ele é um plástico mais nobre, de qualidade ótima e aparência próxima aos vidros. Então, eles são bastante utilizados em iluminação, pela sua perfeita difusão luminosa que proporciona. Eles são ali transparentes na maioria dos casos. E alguns outros materiais plásticos, nylon, o poliestireno, expandido, que é o isopor, o polietileno, que é a lona, né, lona preta, e o silicone. E também alguns outros polímeros que podem ser utilizados aí como materiais de construção. São de cadeias longas, tem baixa rigidez, baixa resistência, densidade e também baixa temperatura de fusão. Quais seriam esses polímeros? Então, os plásticos são exemplos desses polímeros. Então, a gente já sabe que ele tem ali uma densidade menor e uma temperatura de fusão também menor, né? Se tiver, por exemplo, por isso que não pode ser utilizado água quente ali com plástico, pode derreter. Também os elásticos, borrachas são exemplos de polímeros. E aqui também temos alguns exemplos de materiais plásticos para vocês verem aqui as diferenças entre eles. Caixa d'água, armazenamento de água de rede, captação e armazenamento de água de chuva, as cisternas, biodigestor. Então, tem várias aplicações aí como material de construção. E, para finalizar, a gente vai falar também de tintas, vernizes e esmaltes. O que vocês precisam saber disso aí? Basicamente, a forma mais comum de combater a deterioração dos materiais é proteger as superfícies com a aplicação de uma película resistente, que impede o quê? A destruição ou corrosão. Então, essa película, como é que eu vou fazer essa película? Com as tintas, vernizes ou esmalte. Então, isso aqui é o que vocês precisam saber, né, desse material de construção, que também não deixa de ser um polímero. Tá bom, galera? Então, bons estudos e dúvidas é só me perguntar.